Fala pessoal, tudo beleza? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o João e sou eu que toco essa parada toda aqui que a gente chama de Connect Bike, tá? Então, desde o texto, a produção, a pós-produção, edição e tudo mais, o upload, as legendas, os comentários, quem toca toda essa parada aqui sou eu, tá? Então, se você gosta do conteúdo que eu produzo aí, me dá uma força, deixa um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo também com quem você acha que precisa desse tipo de ajuda. Me dá uma força nessa parada aí, deixa o seu like no vídeo se o vídeo for bacana, deixa o dislike se o vídeo não for bacana, deixa um comentário aqui pra mim com uma melhoria ou um agradecimento se isso foi legal. Deixa a tua história aí. E mais do que isso, me ajuda a compartilhar, a ventilar esse vídeo e os outros do canal para a maior quantidade de pessoas possíveis. Eu tento fazer aqui um conteúdo bem diferenciado, sempre embasado nos porquês de tudo. Então, se você tem alguém que precisa desses toques, compartilhe esse vídeo com ele, tá bom? Bom, vamos lá. Muita gente reclama que os vídeos são longos demais, né? Mas eu não consigo fazer um conteúdo extremamente curto. Mas também eu quero resolver o problema dessa galera. A partir daqui, os vídeos vão ter sempre a solução direto, e aí depois a gente vai aprofundando em cada tópico dessa solução, porque eu acho que justamente o que faz com que você tenha facilidade, com que você consiga o pulo do gato de cada coisa, é você entender o que tem por trás daquilo, ou os porquês daquilo, como eu gosto sempre de falar. Então, eu sempre vou começar a dividir aqui. No começo eu dou informação direto e depois a gente vai aprofundando para quem está disposto aí a, de fato, aprender de uma vez por todas e não ficar só pegando pedaços de informação e tomando decisão com pedaço de informação. Escolher um grupo de transmissão pode ser uma tarefa complexa, mas não necessariamente isso quer dizer que ela precisa ser uma tarefa difícil, tá? E vamos entender o porquê. Qual é a dificuldade de escolher? O grande lance é que existem muitos grupos e, do outro lado, existem 4, pelo menos, principais variáveis que você tem que se atentar na hora de escolher esse grupo. Podem ter mais? Com certeza. A maioria das pessoas usam menos para tomar uma decisão na hora de comprar o grupo? Com certeza também. Então, esse daí é o buraco, né, entre a realidade e aquilo que a gente espera dele. Como você não faz um match entre o que você quer e o que tem disponível no mercado, a probabilidade de você errar durante esse processo, sem passar por pelo menos essas 4 etapas, é gigante. E beleza, quais são as 4 etapas? Qual que é o caminho que você precisa percorrer caso você não queira errar na hora da escolha da tua transmissão? Primeiro passo é você entender relação de marchas. E isso quer dizer, na prática, se uma marcha é pesada ou leve para você. E preste atenção no para você, porque para cada pessoa vai ter um impacto isso, depende da fisiologia, da força, do peso da pessoa, da predisposição, do quanto ela treina. A primeira coisa que você precisa entender é quais são as relações de marcha, independente da quantidade, mas quais são as relações de marcha que atendem o teu pedal. E veja que na road bike é uma coisa, na mountain bike é outra coisa. A gente vai falar um pouquinho das minhas escolhas e aí você vai ver como os números são diferentes. Para dar uma visão geral, relação de marcha é uma relação mesmo, é uma divisão entre dois números. O quanto de dente tem na coroa dividido por quanto de dente tem lá no seu cog. E aí você tem a relação da primeira marcha, da segunda, tal, né? E aí você pode ir pro corão, caso a tua bicicleta tenha o corão, e faz essas contas também. E dois números principais são os números mais leves, né? O menor número e o maior número, para você entender qual que é o range, qual que é a faixa, né? Se ela é estreita ou se ela é longa. Se você quiser entender de fato como faz isso e para você botar um ponto final nesse assunto, clica nesse vídeo aqui que eu falo sobre discussão de relação, né? E não tem nada a ver com casal não, beleza? É para você entender o que esses números representam e como que você pode fazer essas contas e entender para que lado você tem que correr na hora de um upgrade, por exemplo. A segunda etapa que você tem que prestar atenção, eu vou chamar de tipos de uso. É um uso recreativo? É um uso básico? É um uso intermediário? Eu vou para trilhas, eu vou começar a fazer pedais mais longos com a minha road bike, vou subir mais? Ou é um trabalho um pouco mais avançado, né? A gente vai para competições com a minha bicicleta, seja ela road bike, seja ela mountain bike. E é claro que para fora disso daí tem as coisas mais profissionais. Então, você precisa entender qual que é o tipo de pedal que você vai fazer, qual é o tipo de uso, qual é o propósito do uso do grupo que você está fazendo. Um terceiro ponto é uma parada muito legal que muita gente percebe na prática quando faz o upgrade, né? Mas não planeja isso, né? Que é a precisão que você espera que teu grupo tenha. Como assim, João, né? Precisão basicamente é o quão assertivo o teu grupo é a cada troca de marcha que você dá, seja no STI, seja no grip, seja no Rapid Fire, tá? Quer dizer assim, tô numa condição lá, eu dou um toquinho, ele
vem para a marcha de cima. Eu dou outro, ele desce. Isso tem a ver com ajustes bem feitos, com a parte técnica do negócio? Tem, mas existe o 100% de um grupo alívio, por exemplo, ele nunca vai ser igual o 100% de um grupo XTR, por exemplo. São precisões completamente diferentes. Isso por conta de usinagem, de tamanho de eixo, de peça, de material e tudo mais. Tudo isso daí varia também e esse é o terceiro ponto que você precisa levar em consideração na hora de acertar na escolha de um grupo. E o quarto ponto, claro, né, desde que você planeje tudo isso, você precisa encaixar isso no quanto você ganha. E aí que a maioria das pessoas erram, né? Porque assim, vamos supor que eu precise de um range de marchas X, eu vou fazer um pedal intermediário, né? E o nível de precisão que eu espero dá ali por volta de um grupo Sora, né? Para minha road bike. Só que eu não tenho essa grana. O que eu vou fazer? Eu vou baixar o orçamento até um grupo que caiba. Só que aí eu deixo de levar em consideração os meus 3 principais pontos, né? Pode ser que vá tudo por água abaixo. E aí que começam a acontecer os erros. A minha sugestão sempre vai ser: leve em consideração aquilo que você quer ter. Mais do que isso, leve em consideração aquilo que você precisa, que você planejou com relação à relação, com relação ao tipo de uso e com relação à precisão. E aí faça o ajuste com relação ao custo. Não dá agora. Tem alguma coisa próximo daquilo que vai me fazer ter o grupo, mas sem perder as 3 definições que eu tive? Tem. Então você desce uma categoria. Não tem? Junta dinheiro e compra o negócio certo, porque senão você vai comprar 2 vezes o errado para depois comprar o certo. Vamos falar de relação então, né? O que eu, João, em 2022 uso? Até deixei anotado aqui. Se eu for calcular as relações de marcha que eu uso, o range, a faixa, né? Dentro aqui, ó, entre o mais leve e o mais pesado, eu vou de 0,61 a 3,27. E essa, mais uma vez, é uma conta de divisão entre número de dentes de coroa por número de dentes lá no cog do teu cassete. E mais uma vez também, você pode fazer isso marcha a marcha. Eu tô dando um exemplo do mais leve e do mais pesado apenas para facilitar, mas você pode entender marcha a marcha aquilo que faz sentido para você. Então na mountain bike de 0,61 a 3,27. Quando a gente está falando de road bike, eu uso de 1,06 a 4,54. Poxa, logo de cara a gente já percebe uma parada e é uma coisa que a gente precisa quebrar a objeção, tá? Ah, eu sei, João, que na road bike é mais pesado porque é uma bicicleta com mais velocidade, menos atrito de pneu, a gente é assim mesmo. Tudo bem, beleza. Só que o grande lance é você entender que como esses números são importantes. A tua perna não mudou, a tua força não mudou. Você trocou de bicicleta e as relações mudaram. No meu caso, muda quase 40%, né? 40% é coisa pra caramba, né? Então, dê valor no meu primeiro item aqui, que é a relação de marcha. Entende o que você usa hoje. Vamos supor que tua bicicleta tenha 27 velocidades, um 3,9 ali, né? 9 com 3, 27. Beleza, 27 possibilidades. Será que você de fato usa 27 velocidades? E se você não usa, por que então que a fabricante pensou em fazer 27 velocidades? Que ela pensou em até 30 velocidades, 3 por 10. Porque assim, cada um tem a tua faixa de uso para a bicicleta. Quanto mais marchas o fabricante põe, a possibilidade dele conseguir te atingir e acertar é maior. Só que não necessariamente você precisa usar 30 marchas. E não à toa a gente caminha para um movimento de redução da quantidade de coroas. Não só por isso, mas também por isso, pela falta de necessidade de utilização. Porém, isso traz um problema também. Se você começa a reduzir as velocidades para 11, para 12 possibilidades, você precisa de 11 ou 12 assertivas, não são aleatórias. E por isso que essa coisa da relação de marchas, que é uma simples conta de divisão, é importante. Quais são as marchas que você usa na tua bicicleta hoje? Você sabe? Faz as contas. Vai caminhar para o grupo de 11 velocidades, de 12 velocidades com coroa única? Entende? Eu vou ter essas contas nas minhas 11 ou 12 velocidades, porque senão não vai funcionar, beleza? Quando a gente fala de tipo de uso, né, de básico, intermediário e avançado, né, é uma classificação minha, tá bom? Se você for pegar qualquer marca aí, eles têm as designações deles e tudo mais. Eu gosto de dividir em 3 porque 3 é uma parada fácil da gente entender. E aí eu vou deixar um quadro aqui pra gente conseguir entender melhor, mas tem coisas que passam, tipo assim, do básico, então assim, ela tá para fora do básico, é básico demais, e tem coisa que passa do avançado, ou seja, é profissional, né? É avançado demais. Na hora que eu começar a preencher, você vai começar a entender aí. Então eu tenho os grupos
de entrada, os grupos básicos, os intermediários e os avançados. Eu vou ler minha cola porque eu não consigo decorar até hoje porque é muita coisa, tá? Quando a gente está falando de road bikes, lá no comecinho, na entrada, a gente tem os grupos Tourney, tá bom? E o Tourney, ele serve tanto para a linha mountain bike quanto road bike. Então, temos grupos Tourney lá. Pouquinho para cima, Claris, beleza? Aí a gente vai no intermediário ali, Sora, pro finalzinho do intermediário a gente já tem o Tiagra, o 105 beliscando ali o avançado e do avançado para frente, Ultegra e Dura Ace, tá bom? Então, Tourney, Claris, Sora, Tiagra, 105, Ultegra e Dura Ace. Cada um deles serve a um propósito. E mais uma vez, essa é a minha classificação, porque eu acho que dessa forma fica fácil de entender. Tanto quando eu fazia isso para vender para cliente, quanto para mim, na minha escolha. E no final eu vou falar das minhas escolhas, tá bom? Quando a gente está falando da mountain bike, como é que funciona? Tourney, linha bem de entrada. Depois a gente tem Tourney TX, altos ali entre entrada e intermediário. Aí a gente passa para o intermediário, que é a série alívio. Quando a gente está para o final do intermediário, entrando no avançado, Deore, SLX, XT, já saindo do avançado e indo para um pouco mais profissional. E aí a gente passa a finalizar no XTR, tá? Então, Tourney TX, altos, Acera, Alívio, Deore, SLX, XT, XTR. É bastante coisa para você ter a noção do que você vai fazer na questão da escolha, tá bom? Então, assim, vamos começar a fazer uma guia, né, para isso? Poxa, na minha road bike, se eu sair de um Claris para um Sora, o que teoricamente eu ganho? Eu saio de um 2.8 para um 2.9, né? Eu vou ter um pouco mais de marchas, um pouco mais de possibilidades de marcha e também aumenta um pouquinho o range que atua, né? O meu pé de vela, ele tem coroas maiores para dar mais velocidade final e eu tenho um cassete um pouquinho maior lá atrás também para compensar essas coroas maiores. Então eu tenho uma banda um pouquinho maior. É isso que acontece. É só? Não, do Claris para o Sora a gente tem um aumento de precisão. Poxa, João, mas por que eu consigo perceber que na minha mountain bike de um grupo para o outro eu percebo tanta precisão e na road bike nem tanto assim? Fácil, né? Dois motivos principais. Primeiro é, o ambiente de pedal de uma road bike é menos hostil do que aquele chacoalha todo, com barro, com sujeira e tudo mais, de uma mountain bike. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que se você olhar um cassete de road bike, ele tem fisicamente a diferença de uma marcha para outra, é pouquinha coisa assim, ó. Então o câmbio ele vai andando muito próximo, né? E a corrente tem facilidade de subir e encaixar na outra marcha, ou de descer e achar um outro cog mais pesado. Na mountain bike você pode olhar que as distâncias são pelo menos o dobro. Então por isso a diferença de precisão na hora de você testar isso. Mas existe também. A diferença é igual, só que a percepção da gente é um pouco diferente. Então, de um Claris para um Sora, a gente muda a relação e a gente muda a precisão, que são exatamente o primeiro e o terceiro ponto que a gente já trocou ideia, beleza? E aí eu vou trazer por um lado talvez um pouco mais polêmico, mas no mountain bike, qual a diferença entre Acera, altos e alívio? Na realidade, vamos falar na ordem, altos, Acera e alívio, tá? M2000 para M3000, de verdade, a gente tem componentes mais resistentes e um pouco mais de usinagem de qualidade na hora que a gente está fazendo o nosso câmbio. Os pinos dos eixos ali são um pouco mais ajustados, então dá para você perceber isso na precisão. Com o Acera versus o alívio, ou seja, M3050, linha M3000 e linha M4050, M4000, na boa, de verdade assim, eu não vejo diferença nenhuma a não ser um posicionamento de marketing, tá? São câmbios mais bem acabados? São trocadores um pouco mais bem acabados? Eu acho também que são, mas é um posicionamento muito mais de marketing do que de estratégia de uso técnico deles, tá bom? Se eu tiver que escolher, eu vou escolher o Acera. E aqui eu só citei dois exemplos, tá bom? Um dentro do grupo das road bikes e um da mountain bike, mas a gente pode fazer esses comparativos todos, tá? Não tem problema. Agora, o que define ser de entrada, ser intermediário e ser avançado? E aí eu acho que também é uma classificação que eu criei, tá? E que fica muito fácil de entender, mas dentro dessa realidade que eu estou vivendo. Se você tem uma outra classificação, não tem problema, mas eu vou te explicar a minha. Grupos de entrada, o que eu quero dizer com isso nas mountain bikes, por exemplo? Eu quero dizer que grupos de entrada servem. Antes dele ali são as bicicletas de passeio, tá? As bicicletas de 21, de 24 marchas, mas que levam ainda catracas, por exemplo, né? Pode ser a linha Tourney como um exemplo. Então elas servem muito bem para um dia a dia
numa estrada normal, né, num asfalto, funciona ótimo, né? Ah, é a melhor precisão? Não, mas funciona muito bem. Você começa a mostrar a bicicleta para a terra um pouquinho mais nervosa ali, fora de um parque, já começa a subir, você já tira o grupo da posição que ele foi desenvolvido para trabalhar, do propósito que ele foi desenvolvido para trabalhar, tá? Esse é o comecinho do básico. O finalzinho do básico ali seria, por exemplo, um Altus. Um Altus é um grupo que já funciona muito bem e já vai te levar para algumas trilhas de uma forma muito satisfatória. E lembre que eu estou falando do grupo M2000 ou M2050, tá bom? São grupos atuais. Nossa, mas não tem nada entre Turney e Altus? Tem uma linha que eu gosto também, que é a linha Turney TX. É um grupo com um pouquinho mais de qualidade e já usa cassete na sua composição e vira 24 velocidades necessariamente nesse caso, com uso com cassete, tá bom? Então, Turney, bem lá fora, bem calça branca, Turney TX já funciona um pouquinho melhor, dá para você fazer uma trilha num parque numa boa. E aí quando você vai para um pedalzinho mais trilheiro, mais mountain bike mesmo, você vai precisar de pelo menos um grupo Altus M2000, M2050 por aí, tá bom? Quando a gente chega no intermediário, é uma bicicleta que já vê só trilhas, tá? Quando a gente está falando da mountain bike, isso é claro, né? E o que eu quero dizer com só trilhar? Quer dizer que ela nunca anda no asfalto? Não, não quero dizer isso. Eu quero dizer que ela não passeia, tá? Você já entra para andar com um pouco de cadência, com um pouco de velocidade, já enfrenta a subida, né? Já enfrenta algumas altimetrias. Você já não tem mais aquele receio de descer, muito menos de subir, tá? E aqui, por que você precisa de uma troca de grupo? Por dois motivos. Precisão e por relação de marchas também, porque para subir você precisa de uma relação um pouquinho mais leve para enfrentar aí os morros maiores da tua região. E óbvio que essas duas características batem também na questão do propósito. A gente está falando de coisas intermediárias. No comecinho do meu intermediário a gente vai ter a Cera M3000 Alívio, que é uma escolha que eu não faria, tá? Mas é um M4000. E no finalzinho ali do intermediário a gente tem a linha Deore, mas que já é um baita de um salto, principalmente em precisão de troca de marcha. Avançado para mim é todo aquele pedal que você vai fazer com o intuito de competição, mas não profissional, tudo bem? Então a gente tem aqui na linha da mountain bike Deore, SLX e para mim é isso, Deore XT e XTR são linhas muito mais voltadas para o profissional, beleza? São grupos com nível de precisão completamente diferente. São grupos que você consegue ter uma precisão de troca de marcha, principalmente porque eles têm aquela embreagem no câmbio, aquela alavanquinha que você põe lá, é uma embreagem para aumentar a tensão que tua mola tem lá. Na verdade, para que a tensão não diminui e a corrente fique balançando. Então você tem uma estabilidade do conjunto muito maior. O nível de usinagem das peças é muito maior. O nível de usinagem entre o buraco e o eixo das partes móveis do meu câmbio traseiro e dianteiro também é muito mais ajustadinho. Então, precisão diferente, uma relação um pouco diferenciada, porque a gente já começa a eliminar coroas, né? Mas você também consegue ter, obviamente, né, um propósito diferente. A gente já está encostando no avançado. E você pode fazer exatamente esse mesmo exercício pensando ali na linha das road bikes. Então, eu tenho primeiro os Turneys, depois eu tenho o Claris aqui, né, já no final de entrada, esbarrando no intermediário, Sorit Agra no intermediário, 105 já saindo do intermediário, entrando no avançado, para a gente ter Ultegra e Dura-Ace como dois grupos profissionais. Legal, João, mas são 7 possibilidades na road bike e 8 possibilidades na mountain bike. Como é que escolhe? Lembra das 4 etapas. Acha a relação, acha qual é o propósito de pedal que você está fazendo, acha qual que é o nível de precisão que você quer. Tá mais para o intermediário, tá mais para avançado ou o básico resolve o teu problema? E aí, no final de tudo isso daí, você passa a régua fazendo uma adequação com o custo. Poxa, eu tenho R$2.000. O que dá para você comprar com R$2.000? Resolve aonde você quer estar com propósito, com relação de marcha e com nível de precisão? Se sim, bacana. Se não, tem alguma coisa próxima? Bacana também, faz um downgrade, mas que você não vai perder. Se não tem nada a ver, capitaliza e compra aquilo que faz sentido, porque senão você vai acabar se arrependendo e gastando dobrado. Aqui eu quero comentar a respeito da onda dos 1.11, do 1.12. Basicamente eu quero falar a respeito de grupos de coroa única, né? Isso é uma sacada de marketing, tá? Porque assim, quem começou a usar a coroa única foram profissionais. Agora, esses caras sabem exatamente quais são as relações de marcha que eles precisam. E esses caras
com certeza usam menos marchas, né? Porque cada troca de marcha é uma perda de tempo. O que a gente precisa deixar claro é que profissionais começaram a usar isso por uma necessidade. Agora, será que a gente, meros mortais, que a gente não é profissional, né? Será que a gente precisa disso? Por que tá todo mundo tendendo para isso, sendo que nem todo mundo experimentou e nem todo mundo resolveu? E olha, eu não tô aqui para criticar grupo de uma coroa, não. Eu tô aqui para valorizar os demais grupos que estão sendo esquecidos. Os 210, os 39, né? Os 211, que para mim são os grupos mais sensacionais e versáteis que tem. O grande lance é, o mercado tá tendendo para isso, tá? Conforme você vai subindo ali de básico para avançado, as coroas únicas vão dominando ali de intermediário para cima. Então, da linha de ouro para cima, basicamente você tem uma opção de duas coroas, né? Que é o M5 e 100. Do resto, a gente só tem coroa única, que é um movimento que está acontecendo. É um movimento, mas você não necessariamente precisa aderir a ele. Você pode procurar um M6000 210, numa boa, né? Você pode procurar um M7000 com 211 também. São possibilidades. Você não necessariamente precisa aderir a esse movimento da coroa única, se você não quiser. E uma outra parada, mas que eu enxergo com olhos mais satisfeitos, é a gente tirar a terceira coroa do grupo de 27 velocidades, tornando ele um grupo de 18 velocidades, né? Pouquíssimas vezes, para quem tem 3 coroas, usa lá o coroão de 40, né? São condições muito raras disso acontecer. Ou 44, depende do pé de vela que você tem. Então eu acho bacana você trabalhar com 22,36, 24,38, né? E reduzir para 18 velocidades, que é muito mais próximo do que você usa de fato em relação a 27, né? Então esse é um movimento que eu acho bacana. E se você estiver procurando um grupo novo hoje, você está na dúvida do 3.9 e do 2.9, eu acho bacana você optar pelo 2.9, porque o 3.9 tem marcha demais. E aí a gente começa a ir fechando esse assunto, né? Vamos relembrar aqui, né? Relação é importante. Segundo ponto, tipo de uso é importante. Terceiro ponto, precisão que você espera. E o quarto ponto, que é onde passa a régua de fato, é isso está adequado com o teu custo ou não? Está disposto a pagar por isso ou não? Isso cabe no teu orçamento ou não? Só passando por essas 4 etapas você consegue validar. Então vamos lá, quais seriam as escolhas do João para 2022, né? A gente está fazendo esse vídeo em março de 2022. Então, em 2022, quais seriam as minhas escolhas? Primeiro ponto é, se eu estou falando de road bike, preciso lembrar que eu vou de relações 1,06 até 4,54, tá? Então eu teria um grupo Claris, tá? Se eu tivesse comprando uma bicicleta de entrada, beleza? Um grupo 2x8 ali, numa boa, sem reclamar, desde que obedecesse 1,06 com 4,54, tá bom? Teria dificuldade provavelmente com relação final, porque os pés de velas Claris são menores, então eu teria que conviver com um valor menor do que 4,54 se eu precisasse fazer de fato uma escolha baseada no meu custo. E eu já precisei fazer isso, a minha primeira bicicleta tinha exatamente essa relação e zero problema. Se fosse para uma intermediária, eu iria com certeza num Tiagra, né? Eu sou fã dos 210 pelo custo-benefício, né? E aí no Tiagra eu usaria 34,50 de coroa e cassete 11,32, beleza? Essa é de fato a configuração que eu mais gosto de usar. E se eu tivesse que montar uma road bike ou comprar uma road bike, eu ia atrás dessa configuração de grupo, porque eu gosto muito. E aí se eu tivesse indo para um avançado, né, não profissional, mas avançado, iria de 211 105, procurando ficar próximo dessa relação aqui, 34,50, 34,52, 36,52 e cassete 11,32 também, tá bom? Então essas são as minhas escolhas que eu faria hoje em 2022 para os meus grupos. Ressaltando que, se eu tivesse que montar uma bicicleta hoje, road bike, ela provavelmente levaria uma relação Tiagra 210 com configuração de coroa 34,50 e 11/32 de cassete. E aí quando a gente está falando então das mountain bikes, né? O que eu teria? Tenho uma bicicleta extremamente básica, quero dar um rolê no parque, quero encostar com ela num parque, num Vila Lobos, no Ibirapuera, subir uma grama, descer, usar ela de meio de transporte. Turn, linha Turn, escolhe qualquer uma delas, 21 marchas lá e ó, tchau, obrigado, tá? Não tem erro. Quero dar uma avançada com relação a isso, né? Mas dentro da linha básica ainda, o que eu posso usar, né? O que eu usaria? Turn TX com configuração de 24 velocidades. Ah, dá para montar com 21? Dá para montar com 21, mas não dá para usar cassete nesse caso, tá bom? Pelo menos não original. Não existe cassete de 7 velocidades sendo comercializado pela Shimano hoje em dia. Avancei para o intermediário. O que eu usaria? A cera 18 velocidades, tá bom?
22 com 36, 11 por 36 lá atrás, pau na máquina, e esse é um grupo versátil pra caramba, com custo-benefício bacana, dá pra fazer trilha pra caramba, e aí eu gastaria minha grana numa suspensão mais leve, num conjunto de roda mais bacana, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Essa seria uma bicicleta intermediária que eu montaria hoje também, ou procuraria alguma coisa com essa configuração hoje também. E aí, vindo para a configuração do que eu mais gosto nas mountain bikes, né? São os 211 e também o 112, né? Falei mal do 112, não é isso, né? Tô só falando que existem possibilidades diferentes para você resolver o teu problema. E aí, se eu fosse então para uma bicicleta mais avançada, e inclusive assim, é muito parecida com o que eu tinha na minha última mountain bike, mais nervosinha, assim, linha Deore. Linha Deore é Deore pé no chão, assim, né? Custo-benefício, mesmo que sejam grupos diferentes. Então eu usaria o 5100 com configuração 2x11, tá bom? Coroas duplas na frente e um cassete lá atrás grandão, bonitinho, 2x11, linha 5100. Ou então 6,100, e aí a gente já entra num nível completamente diferente, né? 10x51 de cassete, 32 dentes lá na frente, porque eu sou peba e eu não gosto de ficar pedalando igual maluco. Essas são as minhas escolhas, assim. Eu acho que você pode ter as suas, mas eu levo muito em consideração custo-benefício daquilo que você está comprando, tá? E eu tenho bastante experiência com relação a montar bicicletas bacanas para clientes, né? Ou escolher bicicletas bacanas, recomendar bicicletas de marcas que tenham esse bom senso na hora de montar, né? Acho que é legal você usar isso se você não tem o teu guia para escolha, para você escolher direitinho, né? Ou então, se você tem o teu guia, me comenta aqui nesse vídeo que eu quero entender qual que é a tua linha de raciocínio, tá bom? Eu dei bastante opinião, bastante opção, né? Mas se eu tivesse que escolher só duas, uma para road bike e uma para mountain bike, com toda certeza absoluta na mountain bike seria o 211 5100, né? Embora com custo bem elevado, né? E se eu estivesse falando da minha road bike, eu com certeza iria de Tiagra 210. Tá bom? Eu espero que você tenha curtido isso. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida ou se você tem alguma outra dúvida sobre alguma outra marca, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: você precisa entender, fazer esse estudo que eu fiz aqui com você a respeito da marca. Ah, quero fazer da Absolute, quero fazer da SRAM, quero fazer de outra marca, né, de outro chinês. Não tem problema. Entenda qual que é o posicionamento, divide lá em básico, né, intermediário e avançado, e vai entendendo como que isso funciona. Faça a adequação desses 4 pontos e isso vai resolver para você. Mas, se restou alguma dúvida, põe nos comentários para mim que eu faço a maior questão de responder. Não esquece de ajudar para mim aqui, dando um like no vídeo ou dislike, interage comigo, comenta aqui, compartilha isso com o teu amigo. E cara, tava olhando lá, 18% das pessoas só que assistem meu vídeo chegam por notificação. Então o YouTube tá super tirando as notificações aí. Confere aí se você tá recebendo as notificações, clica aí no sininho e tudo mais, tá bom? A gente se encontra numa próxima. Valeu, tchau!